os discípulos que tinham feito uma pesca e não tinha ido bem na pescaria. Eles não tiveram sucesso. E naquele dia nós meditávamos sobre a pesca, sobre o significado dos peixes, o que é a pesca, né? Então, no dia de hoje, diante do mesmo evangelho, porém com uma versão de João, e depois da ressurreição, eu quis olhar, Padre André, quis olhar para esse evangelho com uma outra ótica. Em vez de nós repetirmos aquela homilia, né, que é necessário, às vezes, nós sempre relembrarmos do que Jesus nos falou, mas aqui eu quis fazer uma outra homilia, né? E a homilia que eu quis fazer é sobre a pergunta que Jesus faz a Pedro. Então percebam que Jesus está na margem do lago de Genezaré, mas ele está em pé. Quando nós líamos São Lucas, também Jesus apareceu. Jesus apareceu naquela margem do lago, porque foi ali que ele chamou Simão, o Pedro, André, seu irmão, Tiago e João. Esses dois pares de irmãos, ele chamou ali no Mar da Galileia. E depois que ele chama esses homens, no Evangelho de Lucas, Jesus, ele diz: moços, vocês pescaram? Eles vão dizer que não. Então Jesus fala: trazei a barca. A barca de Simão Pedro é trazida até Jesus, e Jesus entra na barca e senta na barca. E aqui no dia de hoje, Jesus não entra na barca e nem senta na barca. Jesus simplesmente aparece de pé. Ora, no início do ano, Jesus sentou. Hoje, Jesus fica em pé. O sinal do ressuscitado. Jesus está ressuscitado. E ali, diante daquele momento, ele chama Pedro para uma conversa particular, a sós. E diante dessa conversa particular, a sós, ele dirige a seguinte questão. E aí eu gostaria que nós fizéssemos essa questão para nós, né? E ficássemos não somente essa noite, mas a semana toda com essa questão. Jesus fala: Simão, tu me amas? Vê que é uma pergunta que não é simples para se responder. Ela é uma pergunta, se nós formos sinceros conosco mesmo, ela é uma pergunta que faz uma radiografia do nosso ser. Onde ele pergunta: você me ama? E se nós formos sinceros, como eu dizia, conosco mesmo, eu acho que a nossa resposta não vai ser tão positiva. Basta nós olharmos para a nossa vida de oração. Quantas vezes nós nos encontramos na oração? Sim. Mas, humanamente falando, nós apresentamos para Deus simplesmente um coração que borboleta, que fica borboletando de lá para cá. Um coração que não está centrado em Deus. Infelizmente, nós somos assim. Então, quando ele diz: Simão, filho de João, tu me amas? Note, né, que aqui Jesus já está no capítulo 21. Está no último capítulo. Jesus já está ressuscitado. Jesus já venceu a morte, o duelo. Aquilo que os apóstolos viveram na primeira leitura, ou estão vivendo, aquela perseguição do Sinédrio, que nós estamos acompanhando desde o dia da Páscoa, da oitava da Páscoa.
e nós vamos acompanhar até Pentecostes, nós vemos que eles anunciam o ressuscitado, sim, mas mesmo após o anúncio, que eles falam a verdade, eles são chicoteados. E não foi chicoteado uma vez, não foi chicoteado 10 vezes, não foram chicoteados 30 vezes, não foram chicoteados 50 vezes, foi 70 vezes que eles foram chicoteados. E quando uma pessoa leva uma chicoteada, ali levanta um vergão, aquilo que nós dizemos. O vergão levanta, o sangue fica coagulado naquele lugar, e se eu fico insistindo em cima daquele local, a pele, ela não aguenta, ela estoura, e o machucado fica maior. Mas o que fez com que esses discípulos, depois de toda a perseguição, depois de toda a calúnia, ainda eles conseguirem ser chicoteados e mesmo assim continuar anunciando? O que tinha nesses discípulos, o que tinha nesses homens que faziam com que eles fossem diferentes? O que não tem em nós que não faz nós sermos iguais a eles?